Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. A Deus, que através de Jesus Cristo me transformou e me levantou para esta grande obra. Aos meus pais, que sempre me cercaram de carinho, a quem devo, abaixo de Deus, a minha existência. A minha esposa, fiel ajudadora, que está sempre ao meu lado, me estimulando a continuar na batalha. Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala é Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho. Hoje, dia 19 de abril do ano de 2026. João capítulo 8, versículos 32 a 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vivemos na época do demonismo. Os demônios atuam em todas as camadas da sociedade e tentam das mais diversas maneiras perverter o homem e afastá-lo de Deus. Desde as religiões confessadamente demonolatras até aquelas que atuam disfarçadamente. Os demônios têm agido na humanidade e não há luta mais importante para os cristãos do que contra as potestades do ar, contra o diabo e seus anjos. Muita coisa tem sido escrita sobre demônios. Não são poucos os livros em circulação no mercado evangélico que tratam do assunto de tanta importância para aquele que deseja ver o bem do seu próximo. Não conheço, entretanto, um livro com a veracidade, a impetuosidade e a coragem, desde que tenho a satisfação de prefaciar. Eu não quero aqui citar, certo, a fonte, porque a fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia. E poucas pessoas estão tão bem qualificadas para falar desse assunto quanto as pessoas que são
São várias pessoas usadas por Deus. Quem o conhece pessoalmente se contagia com sua ardente fé, pois dedica toda a sua vida a lutar contra os demônios, pelos quais tem repugnância e raiva. Meus amigos e amigas patriotas, seu frequente contato com praticantes, né, de tais religiões que o mestre Dinho, eu prefiro não citar nomes, eu quero falar somente sobre Jesus Cristo, a palavra de Deus. Tantas ramificações faz com que seja um grande conhecedor de matéria. Eu quero aqui citar, são todos aqueles que praticam a verdade, né, que usa a palavra de Deus como realmente está escrito. Através dos veículos de comunicação e das igrejas que tem estabelecido pelos rincões de nossa pátria e no exterior. Não quero também citar o nome desses guerreiros. O mestre Dinho, eu quero aqui realizar aquilo que se deve falar de acordo com a palavra de Deus. Quero aqui denunciar as manobras satânicas, né, através de vários livros, prefiro não citar. Creio ser impossível a um praticante, né, desses tipos de religiões, certo? Também não quero falar. Não precisa eu falar. Eu quero falar de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Todas as áreas do demonismo são postas a descoberto nesse momento que o Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho, eu estou aqui falando com cada um de vocês que estão assistindo essa transmissão ao vivo no canal Mestre Dinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Creio que os demônios farão tudo para que essa mensagem não seja realmente até o fim de cada pessoas que estão agora ao vivo, e também é claro, né, que a transmissão ao vivo fica o vídeo para todos, ok? Tenho certeza, no entanto, que Deus, através do Espírito Santo, tudo fará para que ele cumpra, para que eu possa cumprir com sua finalidade, que é despertar as pessoas que estão enganadas, enlaçadas e escravizadas pelo diabo e seus anjos para uma vida de fé, bênçãos, paz e prosperidade. Os mais de 2 milhões só é o seguinte, eu quero aqui corrigir, certo? Eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo continuar na sequência da introdução. Há muito tempo venho orando por pessoas as quais, na sua grande maioria, tiveram ligações, né, com certas religiões nas suas diversas
faceta. Eu quero aqui também, eu preferi não citar nomes de nenhuma seitas ou que sejam religiões, etc. Temos de ministrar o Evangelho de Jesus Cristo na sua pureza e integridade e por obra do Espírito Santo. Nossa igreja, que eu posso citar agora, a nossa igreja virtual. Vocês estão vendo esse monte dos milagres. Mas eu quero aqui salientar que esse monte dos milagres não faz milagre. Quem faz milagre é o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dessa maneira, nossa experiência tem sido muito vasta nesse campo e grande é o número de pessoas, que nos procuram pedindo esclarecimento a respeito de tal discutido assunto. Sempre desejei colocar, certo, a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, não somente atendendo, certo, a pedidos de milhares de pessoas nessa igreja virtual, que vocês estão vendo aí, certo? O monte dos milagres. Mas quem vai curar, quem vai usar, o mestre de ou seja, de mundo amado, é o Espírito Santo. Eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo e falar de todas as pessoas que querem ser um soldado do Senhor Jesus Cristo, porque no exército do Senhor Jesus Cristo só tem Jesus e general, e todos nós somos e seremos soldados do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e amigas patriotas, eu quero aqui falar assim, meus amigos e amigas soldados do Senhor Jesus Cristo, povo brasileiro e outras nações herdaram tais práticas religiosas dos índios nativos e etc. Meus amigos e amigas, soldados do Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja virtual, eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo falar o que de demônios a deuses, com a letra minúscula, não é Deus, são essas partes que falam, que a gente, que está escrito na Bíblia, de demônios a Deus. Eu quero aqui iniciar, são espíritos sem corpos, anjos decaídos, rebeldes e que atuam na humanidade desde o princípio com a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus. Esses anjos decaídos têm enganado os homens há milhares de anos nas religiões mais remotas. Eu não quero citar aqui, não precisa citar os nomes dessas tais
religiões. No Brasil existem, em todo lugar existem, mas também o principal é a palavra de Deus. A realidade, né, dessas religiões. Então, os demônios lhe rogaram, ou melhor, corrigindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Existem casos em que, por força das circunstâncias, eles chegam a possuir animais para cumprir seus intentos perversos. Mateus capítulo 8, versículo 31. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porco. O demônio é uma personalidade, um espírito que deseja se expressar, pois anda errante procurando corpos, os quais possa possuir, para, através deles, cumprir sua missão maligna. Eu não quero citar aqui os nomes de tais religiões, não há necessidade. Eu quero continuar falando da palavra de Deus, falar que do nosso Jesus Cristo, nosso general. É sim, todos nós somos um soldado do Senhor Jesus Cristo. Nesse exército não tem outros generais, não tem cabo, nem coronéis, só tem o Senhor Jesus Cristo, o nosso general. Muitas pessoas piedosas são enganadas pelos demônios. A alma, etc, etc, etc. Há uma chantagem diabólica nesse meio que obriga a pessoa que faz, certo? Que faz renunciar de tais costumes, ok? Então, mas aqui, renunciar para que que essa pessoa não seja enganada, né, por Satanás e seus demônios. Ameaças são feitas de tal maneira que há um temor imenso entre os praticantes dessa, né, etc, etc. Muitas vezes rejeitam um convite para participar de uma reunião de libertação em uma igreja evangélica, motivados por esse medo que lhes é imposto. Na nossa igreja aqui, nesse momento, a nossa igreja espiritual, a nossa igreja virtual, é claro que é espiritual, é o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É o seguinte, meus amigos e minhas amigas, soldados, a maioria de tais irmãos e irmãs trabalham na igreja como obreiros, são trabalhadores incansáveis na obra do nosso general Jesus Cristo. Querem que todas as pessoas conheçam a verdade acerca dessa falsidade chamada tais religiões, etc, etc, com os seus diversos rótulos. Você, amigo eleitor,
também pode deixar isso de lado e se tornar uma nova criatura. A Bíblia condena tais práticas de tais religiões, etc, etc. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, encontramos versículos bíblicos mostrando a desaprovação de Deus a essas práticas enganosas e diabólicas. Deuteronômio capítulo 32, versículos 16 a 18. Com deuses, é claro, não é o Deus poderoso, são os deuses de tais religiões que praticam, né? Com deuses, Deus é um só, é o único, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, com deuses estranhos, o provocaram a zelos. Ou melhor, vou repetir, com deuses, entenderam? Estranhos, o provocaram a zelos, com abominações, o irritaram, sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus, a deuses que não conhecem, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, certo? Etc, etc. Deuteronômio capítulo 32, versículos 16 a 18. Estes sinais hão de acompanhar aquele que crê. Em meu nome expelirão demônio. Marcos capítulo 17, versículo... Ou melhor, repetindo. Aqui é tudo ao vivo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Portanto, soldados do Senhor Jesus Cristo, se você crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai tem que ser através do Senhor Jesus Cristo, vocês também irão usar o nome de Deus, certo? O nome de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. É como a palavra que está aqui em Lucas capítulo 10, versículo 17. Repetindo. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios, repetindo, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Entenderam, soldados do Senhor Jesus Cristo? Para ser soldado, precisa ser temente a Deus. Para ser soldado, tem de reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, tudo que nós iremos agradecer, pedir, etc., ao nosso Deus, é no nome
do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Eu quero aqui repassar para vocês quem são os demônios. Eu quero aqui nesse momento falar, certo? É o seguinte, meus amigos e minhas amigas, soldados do Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo procuraremos elucidar ou desvendar a origem de todos os males que afligem a humanidade, doenças, miséria, desastre e todos os problemas que tem afligido o ser humano desde que esse iniciou sua vida na terra. Tem uma origem, o diabo. Os deuses famosos da antiguidade, etc. É claro, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, bem como os da mitologia, etc. São na realidade demônios que nunca, ou melhor, corrigindo, que nunca deixaram em paz o homem, seu alvo principal. Os demônios, em sua maioria, personificam os males, atuam como espíritos sem cor, sem sexo, sem dimensões, enfim, sem corpos. Procuram seres vivos para, através deles, se aproximar, corrigindo, como eu falo, tudo ao vivo. Procuram seres vivos para, através deles, se exprimirem. E o homem é o seu principal alvo. Não possui corpos, daí viverem se apossando daqueles que não têm cobertura de Deus. São inimigos de Deus e do homem, por ser este a coroa da criação divina. Possuem os homens não somente para afastá-los de Deus, mas também porque desejam se expressar no mundo físico em que vivemos. São entidades espirituais que atuam organizadamente, tendo Satanás por chefe. A humanidade tem sido constantemente atingida e destruída pela sua ação. São mensageiros de Satanás. O homem, como já afirmamos, é o alvo principal dos demônios, pois criado à imagem e semelhança do Altíssimo, tem suas faculdades de se expressar através dos 5 ou 6 sentidos que o distingue de todos os demais animais. Os demônios anseiam entrar no ser humano. Entretanto, em casos especiais, eles se utilizam dos animais
como foi o caso registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 31. Satanás. A Bíblia descreve Satanás como um anjo que caiu. Quando foi criado, recebeu a unção de querubim da guarda, sendo o chefe de todos os demais anjos. Tinha acesso à presença de Deus. Era chamado de filho da manhã. Estrela da manhã, cheio de luz. A própria palavra, ou melhor, corrigindo, a própria palavra Lúcifer significa cheio de luz. Lúcifer era coberto de pedras preciosas e andava no brilho dessas pedras. Era perfeito em sabedoria e em formosura, e foi ungido para proteger, tendo sido estabelecido no Monte Santo de Deus. No capítulo 28 de Ezequiel, encontramos uma descrição completa da figura de Satanás, onde pode-se compreender a sua posição diante dos demais anjos. Lúcifer foi assim até que se achou iniquidade nele. Esta iniquidade se deve basicamente ao orgulho, pois desejava no seu coração ficar acima das estrelas e estabelecer um trono acima do trono de Deus. Desejava, no mínimo, ser semelhante ao Altíssimo. Queria assumir o trono de Deus e o seu lugar, pois isso foi expulso dos céus, juntamente com todos os seus seguidores. Em referência a Lúcifer, Isaías diz o seguinte: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Lúcifer foi lançado por terra e trouxe consigo uma grande parte dos anjos. Lúcifer se tornou no diabo, ou Satanás, e os que o acompanharam tornaram-se demônios. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas externas para o juízo do grande dia.
Judas, capítulo 1, versículo 6. Crê, ou melhor, crês, tu, ou melhor, corrigindo. Tudo começa com uma simples consulta, seguida do conselho para desenvolver. Aos poucos, as pessoas vão sendo envolvidas pelos demônios. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Repetindo, crês tu? Vou tornar a repetir. É importante. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Então, o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparando para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Quando no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele fez em toda a sabedoria e resplendor. Tudo foi muito bem planejado, e os céus e a terra foram criados com perfeição. Nada era disforme. Tudo foi feito corretamente e tudo estava em seu devido lugar. Não sabemos há quantos milhões de anos o mundo foi criado. Entretanto, a narrativa de Gênesis capítulo 1 está de acordo com as mais recentes descobertas da ciência. Interessante é que, quando Deus começava a criar todas as coisas, a Bíblia declarava que a terra estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Isso se deve a um estado caótico do mundo que havia passado por grande convulsão. Foi a rebelião de Satanás que causou tão grande cataclismo na terra, deixando-a sem forma e vazia. Vejam que Deus criou tudo perfeito, porém Satanás perverteu a ordem divina, provocando o desastre que Deus começa a arrumar para criar o homem, de acordo com o princípio do livro de Gênesis. Da mesma forma, podemos avaliar a obra de Satanás na vida das pessoas. Deus fez o homem perfeito, porém o diabo, a quem o Senhor Jesus associa com o ladrão, João 10:10, mata, rouba e destrói a criatura. Quando esta, sem forças para resistir, não está em harmonia com o seu Criador, e corrigindo, e fatalmente pode ser derrotada. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham
em abundância. Sensacional! Jesus falou em João 10:10. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Anjos decaídos. A palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Quando os anjos foram criados e foram para servir a Deus, mas rebelando-se contra o Criador e seguindo Lucifer, estes se tornaram anjos decaídos, isto é, anjos desprovidos das qualidades que Deus lhes havia outorgado. Todo o seu, ou melhor, corrigindo o nome do Senhor Jesus Cristo, todo o senso de bondade, de amor e de ajuda que eles tinham foi perdido, passando a dar lugar ao ódio, à maldade e à destruição. A Bíblia fala que eles não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu próprio domicílio. Judas, capítulo 1, versículo 6. A situação desses anjos foi semelhante à de seu chefe. Ficaram desprovidos de amparo divino e passaram a viver errantes à procura do que fazer. São como o próprio Lucifer, anjos decaídos, espíritos que vivem a procurar corpos para através deles poderem levar avante seu intento maligno. Satanás foi corrigindo, quando eu faço a correção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás pode facilmente, como também os seus anjos, se transformar em anjo de luz. Por esta razão, muitas pessoas têm enveredado por caminhos que a princípio parecem bons, mas no final são trevas e só trazem tristeza, miséria e tragédia. Muitas pessoas têm procurado os demônios e abrem a vida para eles, porque pensam que são anjos de luz, com nomes bonitos e cheios de aparatos. Os demônios vêm enganando as pessoas com doutrinas diabólicas. São vários nomes, etc. O Mestre Dinho, Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho. Eu não quero aqui citar tais nomes, certo? Não é interessante. É interessante eu falar da palavra do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos conduz à verdade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui falar de uma pequena... uma mensagem que fala do gato e o rato. Presta atenção, soldados do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção para vocês não serem enganados. E você que ainda não é um soldado do Senhor Jesus Cristo, procura ser um soldado do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente você tem de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para conversar com Deus, pedir, agradecer, etc., tem de ser
no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá! Certa vez, uma certa pessoa observou como o gato faz com o camundongo. O bichano corre atrás do rato, prende-o entre suas patas e começa a brincar com ele, jogando de um lado para o outro. Se o rato fosse de brincadeira, poderia por alguns momentos gozar dos tapinhas do gato. O gato brinca, se enrola com o rato, por vezes deixa-o dar uma corridinha, e quando o rato pensa que está livre, lá está o bichano e de um salto prende o rato em suas garras outra vez. O final da brincadeira é a morte do rato, é claro. Assim também os demônios fazem com o homem. No princípio, brincam com ele, dão-lhe tapinhas, e se o homem concorda em brincar, se tornam bons amigos, mas o homem está sempre em suas garras, e mais cedo ou mais tarde não vai mais aguentar a brincadeira, e os demônios acabam por levá-lo à morte. Espíritos sem corpos. Os demônios, como já dissemos, são espíritos sem corpos. Para se expressarem, precisam de corpos, sem os quais pouco podem fazer. Sempre na história da humanidade, Satanás arranjou um jeitinho para conseguir entrar no corpo do homem e usá-lo como lhe convém. Tais religiões, certo? Também aqui eu não quero falar, mas que o Espírito Santo capacita a cada um soldado do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e amigas, patriotas, amados, soldados do Senhor Jesus Cristo, nesse exército do Senhor Jesus Cristo, Jesus é o único general e nós somos apenas um simples soldado do Senhor Jesus Cristo. Mas essa simplicidade é que nós iremos realizar tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. O poder é do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, falar sobre espíritos revoltados. Imagina uma pessoa que ocupa um lugar relevante na sociedade, tem um cargo invejável, possui um excelente status e é respeitada por todos. Agora pense, o leitor, nessa pessoa que após ter tido essa posição, se vê na miséria, com a perda dos amigos, dos títulos, do prestígio, das posições, etc, etc, etc. Assim aconteceu com os demônios, que depois de serem ministros, mensageiros de Deus, o Altíssimo, com toda beleza e resplendor, se viram destruídos de todos. Tornaram-se espíritos revoltados, querem fazer o possível e o impossível para verem outras criaturas
de Deus perdidas e sem a imagem do seu Criador. Eles, os demônios, não podem fazer nada contra Deus, mas podem tocar nas suas criaturas, movidos por uma inveja muito grande pelos seres humanos que foram criados menores que eles e acabaram por tomar suas posições. Os demônios desencadeiam uma feroz luta contra os homens, desejando aproveitar-se destes e levá-los à destruição, a fim de cumprirem seus intentos malignos, o que quase sempre implica em um total afastamento de Deus e a consequente submissão a eles. Graças a Deus por Jesus Cristo, que venceu a potestade maligna e nos dá condições para fazermos o mesmo através do seu poderoso nome. Aqueles que rejeitam a soberania do Senhor Jesus Cristo são presas fáceis para os espíritos demoníacos. Aqueles que rejeitam o amor de Deus estão aceitando indiretamente o ódio dos espíritos revoltados. Aqueles que não estão servindo a Deus como templos do Espírito Santo estão à mercê dos demônios. Alguns estão servindo como cavalos, aparelhos ou vasos. Que Deus exerça sua misericórdia sobre essas pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá! Eu quero aqui, daqui para frente, chamar vocês aí, vocês que foram convertidos no sentido de ser um soldado do Senhor Jesus Cristo. Vocês foram convertidos, né, para serem um soldado do Senhor Jesus Cristo, para aplicar a palavra de Deus corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero aqui falar sobre, né, Deus permite a atuação dos demônios. Sabe por quê? Sabe por quê Deus permite a atuação dos demônios? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade. Não quero citar nomes. Vocês acreditam que Deus pode permitir a atuação dos demônios? É da mesma maneira, Deus permite muitos ditadores, certo? Muitos ditadores, terroristas, narcotraficantes e o comunismo chegar em determinado país e começar a fazer o que não deve. Deus tem o tempo determinado e essa comparação, cada um de vocês, que o Espírito Santo dá entendimento para cada um de vocês entender o que é de mundo amado, ou seja, conhecido como mestre de um. Vamos lá. Quando o Senhor Jesus Cristo manifestou-se nesse mundo, a primeira mensagem que pregou foi: é chegado até vós o reino de Deus. Ora, se o Senhor dizia que era chegado ao reino de Deus, é porque havia um outro reino subjugando a humanidade. Até aquela data, esse reino não podia ser outro, senão o das trevas, o de Satanás. O profeta Isaías afirma que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. O que nos leva
a concluir que há no mundo dois reinos, um de Deus e o de Satanás. Creio que o leitor, ou melhor, creio que as pessoas que estão assistindo essa transmissão ao vivo, hoje dia 19 de abril do ano de 2026, pode compreender porque há tantas moléstias, misérias, fome, maldades, ou o ser humano vive em submissão a Deus através de seu Filho Jesus Cristo e vive na luz, ou se submete ao diabo e seus anjos e vive nas trevas, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou o príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos capítulo 5, versículo 31. Deus não criou os demônios. Ele criou anjos que não guardaram o seu principado e transformaram-se em demônios por causa da sua, ou melhor, corrigindo, um momentinho aqui, eu quero repetir no nome do Senhor Jesus Cristo, é importante. Deus não criou os demônios. Ele criou anjos que não guardaram o seu principado e transformaram-se em demônios por causa de sua rebeldia. O mesmo acontece conosco em relação aos filhos. Não os criamos maus, entretanto podem vir a se tornar criaturas más, se não obedecerem aos nossos ensinamentos. A vantagem dos homens sobre os demônios é que os homens podem se recuperar através da mensagem de Cristo, enquanto os demônios não têm mais salvação. Foram criados perfeitos e perderam a perfeição, transformando-se em maldição. Deus, na sua infinita sabedoria e onisciência, sabia perfeitamente de tudo o que ia acontecer após criar todas as coisas. Entretanto, deu a todas as suas criaturas o livre arbítrio, a capacidade e a inteligência para que estas pudessem, de livre e espontânea vontade, cooperar com o seu Criador. O homem tem toda a liberdade para escolher entre servir a Deus ou servir ao diabo. Ele pode ser templo do Espírito Santo, ou cavalo, burrinho, aparelho, porteira de etc, etc, etc. Pode ter a paz consigo mesmo e com Deus, ou viver num verdadeiro inferno, com tudo e com todos. Sim, meus amigos e minhas amigas, patriotas,
soldados do Senhor Jesus Cristo. Deus permite a atuação dos demônios, mas ensina ao homem a lutar e ser um vencedor sobre eles e Satanás, seu chefe, através do poder do Senhor Jesus Cristo. Se há operação dos demônios, há também uma fé que é concedida por Jesus Cristo, que nos coloca em superioridade a eles. Não é que tenhamos que ficar correndo atrás dos demônios para nos degradar com eles. Mas Jesus Cristo nos provou de armadura. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Para lutarmos contra todas as potestades do ar. Esta luta é ainda, está escrito aqui, mestrinho, no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo do bem, tudo do melhor está escrito na palavra de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17. Para lutarmos contra todas as potestades do ar. Esta luta é ainda, e embora não andemos através dos demônios, eles andam à nossa procura para nos afastar de Deus. São inimigos dele e do ser humano. Daí a necessidade da luta. Esta luta com Satanás é necessária para podermos dar o devido valor à salvação eterna, pois não há vitória sem luta. Embora os demônios saibam que mais cedo ou mais tarde serão lançados no lago de fogo e que não tem salvação, desejam sempre levar consigo o maior número de pessoas possível. Existem aquelas que, usadas pelo diabo, não conseguem coisa alguma e têm prazer em trabalhar para que outras também não consigam. Assim, o diabo e seus anjos enganam o homem e o afastam da presença de Deus. Os demônios perderam a sua glória celestial, o poder, a beleza e a santidade ao sair da presença de Deus e querem nos fazer perdê-las também. Portanto, vamos lá, meus amigos e amigas patriotas, vamos lá, soldados do Senhor, soldados do Senhor Jesus Cristo. Aqui, eu quero falar aqui, eu acredito que o Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês para entenderem melhor o que Edmundo Amado, conhecido como Mestrezinho, eu irei agora falar. Deus usa os demônios? Vamos lá. Nunca. Eles foram criados para serem mensageiros de Deus, para servirem a Deus, para serem usados por Deus. Entretanto, se rebelaram a Deus, deixou de utilizar deles. Como pode alguém servir a outrem se a esse não se submete? Bom, aqui eu estou repetindo, né? Seria necessário eu repetir, ok? Eu quero aqui falar, é importante que
o Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, capacite a todos vocês. Como os demônios se apoderam das pessoas? São inúmeras as maneiras pelas quais os espíritos se apossam das pessoas nesse dia, nesse momento aqui, nesse Monte dos Milagres. O mestre Dinho, ou seja, o Edmundo Amado, eu quero deixar para o próximo domingo a continuar falando, é claro, explicando tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, ok? Eu quero aqui, vamos lá, vamos dar sequência no trabalho nosso aqui, certo? Nós estamos aqui, eu estou aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, diretamente do Brasil, certo? Nesse momento virtual, nós estamos aqui, nesse Monte dos Milagres. Vocês poderão observar, né, que são vários montes, mas vamos chamar esse monte que nós estamos aqui mais perto, né? Esse Monte dos Milagres. Porém, quero destacar que esse monte não faz milagre, ok? O que faz milagre é o nome do único Deus poderoso, onipotente, onipresente e onisciente, tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Jesus falou bem assim, dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quer dizer, Jesus está dizendo, Jesus está explicando, falando. E também na palavra de Deus, no Novo Testamento, é claro. O Senhor Jesus falou. Parece que é João. Não é parece. É no capítulo 14 do livro de João. O que Jesus falou em um determinado versículo do capítulo 14. Jesus disse: tudo o que pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedir de alguma, o que for, o que querendo, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É importante. Vocês entenderam? O Espírito Santo vai capacitar todos vocês que são soldados do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nosso general, é claro, né? Tudo aqui é virtual, ok? No nome do Senhor Jesus Cristo, eu irei repetir o que Jesus falou. Tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vou tornar a repetir. Tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Iremos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, na sequência.